Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula então de ação penal. Então a primeira coisa que nós vamos falar é qual é o conceito. A gente sabe que a partir do momento em que um crime é praticado, nasce para o Estado o direito de exercer o seu ius puniendi, ou seja, o seu direito de punir em desfavor daquele que não seguiu aquelas regras sociais. Mas para que o Estado consiga exercer esse direito, ele precisa que haja um procedimento a fim de que a pessoa, ao final, caso seja considerada efetivamente culpada, aí tenha a aplicação da pena. Então, a ação penal nada mais é do que isso. É o procedimento em que vai haver a prestação jurisdicional por parte do Estado. É o momento em que o Estado juiz vai analisar aquela causa, vai analisar aqueles fatos para, ao final, então, poder ou não exercer o direito de punir que o Estado tem, primeiro num âmbito abstrato, quando se tem a criação das normas, e depois, no caso concreto, quando há a infração, a infringência dessas normas, tá? Então, é o direito que o Estado tem de aplicar uma sanção. Então, é através então da ação penal que o Estado vai aplicar o seu direito de punir. Mas para que o Estado possa aplicar o seu direito de punir, existem o que nós chamamos de condições da ação, tá? Então, o que são as condições da ação? São aqueles elementos necessários para que se possibilite o exercício desta ação penal. E essas condições, esses elementos, eles podem ser genéricos, ou seja, que deve ser observado em absolutamente toda a ação penal, ou específicos, que daí somente em alguns casos em que a lei vai dizer para a gente é que ele vai precisar, além dos genéricos, vamos assim, este plus, tá? Então, as condições da ação são aqueles elementos que são necessários para a ação penal e eles podem ser genéricos ou específicos. Os genéricos, o próprio nome já diz, vão para todas as ações penais. Enquanto os específicos são apenas para aquelas que a lei assim o prever. Tá bem? E, obviamente, nós vamos começar a falar com relação às condições genéricas da ação. A primeira condição genérica da ação que nós temos é a chamada legitimidade ad causam, a legitimidade de estar na causa. A legitimidade de estar na causa é o seguinte: obviamente, nós temos dois polos dentro de uma ação, né? Tanto numa ação civil quanto numa ação trabalhista, também numa ação penal. Nós temos o polo ativo e o polo passivo, aquele que entra com a demanda e aquele que contra quem a demanda é, vamos dizer assim, interposta. Então, o polo ativo, como regra para a gente, será o Ministério Público. E o polo passivo será o autor da infração. Então, a legitimidade ad causam justamente é
Quem que pode estar no polo ativo? Bom, no polo ativo, se a ação penal for pública, eu tenho o Ministério Público, tá? E eu tenho o Ministério Público não porque ele é interessado direto na causa, mas porque o Estado outorgou para ele a função de defesa da sociedade e, portanto, ele é o meu titular do polo ativo nas ações penais públicas. Enquanto que nas ações penais privadas, o meu polo ativo ele é a vítima, o ofendido. Então aqui é a capacidade de estar no polo ativo e passivo. No polo ativo, se for a ação penal pública, eu vou ter o Ministério Público. Se for a ação penal privada, eu vou ter o ofendido. Então, agora, no meu polo passivo, será o autor da infração. Ou o suposto autor, não é? Da infração. Tá? Mas a gente viu quem estará dentro dos polos. Mas eu também preciso que haja outras duas condições da ação. E a segunda é... Opa, vou pegar outra caneta. É o interesse de agir. O interesse de agir, ele está dividido em necessidade, adequação e utilidade. Então, vamos pegar aqui. Necessidade, adequação e a utilidade. O que é a necessidade? Quando a gente fala de processo penal, tá? A necessidade ela é quase que como obrigatória, ela se observa em todas as ações penais. Por quê? Porque para nós, com exceção dos juizados, é impossível que haja a aplicação de uma pena sem que haja um processo. Isso daí é uma previsão, é uma garantia constitucional. Não há pena sem prévio que haja um processo, né? Respeitando o devido processo legal. Por que eu falo com exceção dos juizados? Porque ao analisar, ao estudar a lei dos juizados, nós verificamos que existem alguns institutos despenalizadores, né, como o caso da transação penal, como o caso da suspensão condicional do processo, em que a pessoa vai cumprir uma pena, entre aspas, tá? Mas para que o processo não exista. E, obviamente, ele termina com todas aquelas consequências que advêm de um processo. Tá bem? Então, a necessidade é não há a aplicação de uma pena sem um processo. Então, toda ação penal vai ter. Então, aqui, não há pena sem processo. A adequação, ela também não tem uma relevância dentro do processo penal. Por quê? Porque diferente do direito civil, por um exemplo, né, que tem inúmeros tipos de ação civil, reintegração de posse, manutenção de posse, e ali vai. Nós só temos um tipo de processo. Né? É o processo, é a ação penal condenatória. Né? É a ação penal que visa uma condenação. Ponto. Nós não temos vários tipos de processo, tá? Então a adequação ela já é, vamos dizer assim, presumida dentro do processo, porque nós só temos um tipo de processo. Só tem um tipo de processo dentro do processo penal, por óbvio, né? E a utilidade é a eficiência, o porquê que eu estou entrando com essa ação. E a utilidade, obviamente, vai ser o quê? Eu preciso que essa ação tenha como objetivo final, não é, a imposição de uma pena, ou o Estado querer exercer o seu direito de punir. É para isso que ele está entrando com essa ação penal.
tá? Então aqui ele visa satisfazer o interesse do Estado. Então, primeira condição, quem que pode entrar com a ação e contra quem será entrado? Mas para quê? Por que ele está fazendo isso? Olha, ele está fazendo isso porque o Estado não pode trazer nenhuma sanção sem que haja o devido processo legal, né? Obviamente só temos esta ação penal, esse tipo de ação penal para entrar, e ele está fazendo isso porque é a forma como o Estado tem de satisfazer o seu interesse de aplicação de pena. Mas também temos outras condições da ação. E a nossa próxima é a possibilidade jurídica do pedido. Essa aqui. A possibilidade jurídica do pedido, quando a gente fala, é o seguinte, olha, a ação proposta, ela tem que ter um objeto, né? O próprio ela tem que ter um pedido juridicamente viável. Então, quer dizer que esta ação penal, a peça acusatória, que é aquela que dá entrada à ação penal, ela tem que trazer o quê? Que o fato imputado ao autor do crime, tá? Lembra-se que quando a gente fala de direito penal, nós não temos aquela visão do autor é aquele que entra com a ação. Autor, quando a gente fala, é autor do crime, ou suposto autor, né? Então ele tem que dizer o seguinte, o fato atribuído ao autor do crime tem que ser um fato criminoso, né? Por óbvio. Então aqui eu preciso que o fato atribuído ao autor tenha conteúdo criminoso. Não há como eu entrar com uma ação penal e, obviamente, ela ser considerada válida se eu estou entrando, né, como se eu estivesse imputando o autor pela prática de uma conduta atípica. Tá? E, por fim, pessoal, nós temos a justa causa. Para a doutrina mais moderna, ela é considerada a quarta condição genérica da ação. Tá? Vocês vão ver, conforme o livro que vocês pegam, alguns podem não trazê-la como sendo o quarto elemento. Mas hoje, vamos dizer assim, o mais moderno eles trazem como sendo o quarto elemento e também vai ser uma causa de refutar, de rejeitar a própria peça acusatória. Mas o que é justa causa? A justa causa é que haja elementos mínimos de autoria, tá? E materialidade. Então, ter justa causa para ingressar com a ação penal é que o titular da ação, o Ministério Público ou ofendido, ele não vai entrar com uma ação penal se não tiverem indícios mínimos de autoria e prova de materialidade, tá? Porque senão seria o quê? Começaria a entrar com ações penais de forma temerária contra qualquer pessoa. Então aqui eu preciso de indícios de autoria e mais a prova de materialidade. O que é materialidade mesmo? É a prova de que o crime efetivamente aconteceu. Mas eu disse para vocês que além das condições genéricas, nós temos também as condições específicas. Nós temos alguns tipos de condições específicas, mas vamos falar aquelas que são as mais recorrentes.
Ou seja, além das condições genéricas, exige-se um a mais. E o primeiro a mais, que eu tenho certeza que vocês sabem, é a representação do ofendido. Qual outro mais que nós temos, que nós podemos citar? Olha, além da representação do ofendido, nós também temos aqueles crimes em que, além das condições genéricas, eu preciso da requisição do ministro da Justiça. O que mais que nós podemos colocar? Existe um crime chamado erro ou impedimento ao casamento, que é quando a pessoa, mesmo sabendo que é impedida, tá, de casar com determinada pessoa, ela se cala sobre esse impedimento e os dois contraem, então, o casamento. Só que a gente sabe que saber se uma pessoa pode ou não casar com outra, né, os impedimentos ao casamento, quem regulamenta isso não é o Código Penal. Isso daí é área civil, lá para o direito de família. Então, o que a lei pretende? Ela fala o seguinte, olha, a gente só vai poder ingressar com a ação penal se lá no civil esse casamento ele for anulado por erro ou impedimento. Tá? Por quê? Porque sem o direito civil dizer alguma coisa, nós do penal não temos como fazer nada. Então aqui eu preciso do quê? Uma outra condição é que haja uma sentença que anula o casamento, e essa sentença tem que ter transitado em julgado. Aí depois é que nascerá para o Estado, como a gente vai ver depois, nas ações penais privadas personalíssimas, nasce para o Estado, não mais especificamente para o cônjuge que foi levado a erro, o cônjuge vítima, nasce para ele o direito de exercer a ação penal. Tá? Então aqui eu preciso de uma sentença transitada em julgada, que anule o casamento. E o artigo 236 no seu parágrafo único é que traz esta regra, tá? A gente também, pessoal, podia citar aqui, podemos colocar a autorização que a Câmara dos Deputados tem que dar quando se quer iniciar um processo contra o presidente da República, por um exemplo. Seja ele crime comum ou crime de responsabilidade. Isso também é considerado uma condição específica da ação. Por quê? Porque ele praticou o crime. Mas é o seguinte, ninguém entra com ação sem que haja a aprovação da Câmara. Tá? Então vamos colocar aqui aprovação das câmaras dos deputados para processar o presidente da República. Bem? Visto as condições genéricas e específicas da ação, vamos falar sobre as peças acusatórias. E a primeira peça acusatória que nós vamos estudar é a denúncia. Pessoal, a denúncia, ela nada mais é do que a peça acusatória, aquela peça que vai dar início às ações penais públicas, sejam elas incondicionadas ou condicionadas, tá?
Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, a gente pode colocar aqui. Ela inicia as ações penais pública, podendo ser a condicionada ou a incondicionada. Quem que pode, então, quem que será o titular desta denúncia? O titular da denúncia, ou seja, quem pode oferecer essa peça acusatória, será o Ministério Público. Não há que se falar, não existe a possibilidade do ofendido ou seu representante legal ele oferecer uma denúncia, ele se usar da peça chamada denúncia para ingressar com uma ação penal, mesmo que sejam nas ações privadas subsidiárias da pública, conforme nós vamos estudar, tá? Não. Denúncia é exclusivo do Ministério Público. E no seu artigo 41, existem os requisitos desta denúncia. Então, os requisitos estão lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. E ele vai dizer para a gente o quê? Quais são os requisitos? O que precisa conter nessa denúncia? Olha, precisa conter a exposição dos fatos com todos os seus detalhes. Por quê? Porque o réu ele se defende dos fatos e não da classificação jurídica, tá? Então, preciso da exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias. Se é um roubo, por um exemplo, simples, né, do caput. Se é um roubo majorado, se é majorado por qual tipos de causas de aumento, emprego de arma de fogo, emprego de arma branca, concurso de pessoas, levar o carro para outro estado. Então, tudo isso tem que conter ali. O que eu preciso mais? Obviamente, eu preciso qualificar, eu preciso identificar com exatidão quem que eu estou denunciando. Por óbvio, eu não posso dizer o quê? Olha, eu vou denunciar a Ana da Silva. Quantas Anas da Silva que tem? Ah, mas e se não souber exatamente o nome da pessoa? Então, use elementos, caracteres que possam individualizar, para que não seja processada uma pessoa errada daquela que você efetivamente quer. Então, eu vou expor os fatos com todos os elementos, com todas as circunstâncias, eu vou qualificar a pessoa que eu quero processar, eu vou dar a classificação jurídica. O que é classificação jurídica do fato? Quando vocês é dado uma conduta, então vocês estão fazendo lá a prova. Aí o examinador, ao invés de ele te pedir um conceito, ele traz um caso concreto. E daí ele pergunta para você qual é o crime que tem esse caso concreto ali. Qual foi o crime praticado por aquele autor do caso concreto? Quando ele te pede isso e você fala, isso aqui é o artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1º do Código Penal. Ele está dizendo, que é o roubo com emprego de arma de fogo. Você está dando a classificação jurídica. E é isso. Então, o Ministério Público, ele vai descrever os fatos, contra quem ele está descrevendo e vai dizer o seguinte, inclusive, a Ana Carille incorreu nas penas do artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1º do Código Penal. E, por fim, ele vai trazer o rol de testemunhas, tá? Esse rol de testemunhas é o único momento em que o Ministério Público poderá arrolar as suas testemunhas. Terminado este momento, preclui o direito dele produzir prova testemunhal. Isso não quer dizer que ele não possa trazer documentos, possa trazer vídeos, fotos, não importa. Mas para ele inquirir testemunhas de acusação, trazidas pela acusação, este é o momento processual, tá? Não trouxe aqui,
é o que a gente chama de preclusão do direito. Não tem mais como ele produzir a prova testemunhal. Existem alguns outros requisitos que não estão previstos no artigo 41? Existe. Ele vai dizer, olha, a doutrina que traz esse a mais, ele fala assim, olha, obviamente a denúncia ela tem que estar em língua portuguesa, tem que estar dirigida ao juiz, tá? Tem algumas coisas que acabam sendo até mesmo considerados pressupostos processuais, tá bem? Mas a lei nos traz esses do artigo 41. Então, bem rapidamente, vamos colocar aqui, que é a exposição dos fatos, a qualificação do autor, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Tá? Aqui no rol de testemunhas, só a título de informação, existem 3 tipos de procedimento dentro das ações penais, que é o procedimento ordinário, procedimento sumário e o sumaríssimo, tá? As testemunhas do procedimento ordinário são 8 testemunhas para cada réu, por cada fato, tá? No sumário, nós temos 5 testemunhas, também, por réu, por fato. E no sumaríssimo, nós temos 3 testemunhas. Tudo bem? Isso consta ali no material de vocês, a título de informação, tá? Porque normalmente acho que o concurso de vocês não acaba chegando nessa, ser tão minucioso assim. Muito bem, mas nós temos, para o exercício da denúncia, prazos. Ou seja, a partir do momento em que o Ministério Público ele recebe o inquérito policial, ou a partir do momento que o Ministério Público tem em suas mãos todos os elementos, não é, que tragam indícios de autoria e prova de materialidade, então, ao ter esse documento, a gente vai dizer, se o réu estiver preso, ele tem 5 dias para o oferecimento da ação penal. Se o réu estiver solto, 15 dias. Então aqui, se o réu for preso, cinco dias. E se o réu estiver solto, 15 dias. Por que é importante nós sabermos o prazo? No caso do réu preso, né, você pode configurar o constrangimento ilegal por excesso de prazo. E daí vai fazer com que a pessoa seja liberada caso o Ministério Público extrapole em demasia esses 5 dias. Ah, ele recebeu o inquérito, o réu é preso, ele recebeu o inquérito. Recebido o inquérito, ele tem 5 dias. Só que ele entende que outras diligências precisam ser praticadas. Ele pode devolver o inquérito para a delegacia e pedir mais diligências? Pode, mas é claro que o prazo sempre será o quê? Devolva-se em 48 horas. Tem que ser, obviamente, um prazo bastante exíguo, né? A gente não vai pegar aquele inquérito de réu preso e ficar mais uma semana com ele. Tá? Mas ele pode, sim. Aí, quando que nasce para ele? Quando volta o inquérito para a mão dele. Aí inicia-se o prazo novamente. É importante saber esse prazo, né? No réu preso, por causa da questão da própria, do constrangimento, que a pessoa pode ser solta por excesso de prazo, e também porque é através desta análise em que nascerá, como no caso, por exemplo, de uma forma bastante específica, no crime de abuso de autoridade e em todos os outros crimes de ação penal pública, desde que tenha a vítima, né? Desde que tenha a vítima certa, pode nascer para a vítima o direito de ele entrar com uma ação privada chamada de subsidiária da pública. Então, por isso que é importante saber este prazo. Existem alguns outros crimes, pessoal, que essa propositura, o prazo da propositura, ela vai ser diferente. E não, então vamos colocar aqui, ó. Nos crimes eleitoral, o prazo será de 10 dias. Nos crimes contra a economia,
popular serão de 2 dias. E no tráfico de drogas, 10 dias. Tá bem? O que isso quer dizer também? Pessoal, esse prazo, como eu já te falei, é um prazo impróprio. O Ministério Público não vai ter qualquer sanção, não vai ter qualquer penalidade pelo fato dele não observar. Tá? E o nosso último tópico com relação à ação penal, com relação à denúncia, né? É com relação ao aditamento. O que é aditamento? Após proposta a denúncia, após ingressado com a ação penal, durante a ação podem surgir novos fatos, tá? Ou novos autores referente àquele crime investigado, ou ligado àquele crime investigado. E, portanto, o Ministério Público ele poderá aditar, ou seja, complementar a denúncia. Tá? E, obviamente, que isso terá um reflexo dentro do processo, principalmente conforme o momento processual que está, né? Mas ele pode fazer isso, tá bem? Desde que haja fatos novos ou novas pessoas que foram descobertas ao longo. Ele pode aditar a denúncia, ou seja, vamos dizer assim, arrumar a denúncia, trazer outros elementos, ou simplesmente, né, conforme o momento processual, ele pode trazer uma nova denúncia. Então, aqueles fatos que já são conhecidos continuam ocorrendo e esses fatos novos são trazidos em uma nova. Tá bem? Estávamos falando com relação à ação penal, falamos sobre a peça inaugural das ações penais públicas, sejam elas condicionada ou incondicionada, que é a denúncia. E agora vamos falar da peça inaugural das ações penais privadas, que é a chamada queixa-crime. Então ela inaugura a ação penal privada. Aqui, o seu titular, quem vai oferecer, será o ofendido ou o seu representante legal. É quando a gente fala que ele não tem capacidade, às vezes jurídica, para estar no polo ativo. Então, o ofendido ou seu representante legal. A queixa. Quais são os requisitos da queixa-crime? Olha, os requisitos, pessoal, é exatamente os mesmos quando a gente falou da denúncia. A única coisa que difere, a única coisa que eu preciso a mais é o seguinte. Então, ele diz, exposição dos fatos com todas as circunstâncias, qualificação do agente, classificação do delito, rol de testemunhas. Ótimo. Mas o que eu preciso mais? O artigo 44. A gente vai acrescentar aqui o artigo 44 do CPP, porque no artigo 44 ele diz assim, ó, os poderes, né, que o ofendido confere ao advogado, na sua procuração tem que estar descrito de forma sucinta os fatos que você está querendo, que você contratou o advogado para ingressar com uma ação penal contra determinada pessoa pelos seguintes fatos. Então, na procuração deve constar o nome do querelado, tá? Porque esse daqui, o ofendido, na queixa-crime, é chamado de querelante. Vamos colocar aqui do ladinho. Esse daqui é o meu querelante. Esse é o nome dele. E o querelado é o meu autor do crime, né? O suposto autor do crime. Então, na procuração, precisa o nome do querelado, contra quem, e uma descrição bastante sucinta do que ele fez, né? Por que você está entrando com uma ação penal privada? Caso a procuração não tenha esses poderes específicos, então o ofendido poderá assinar a queixa-crime, a peça acusatória, junto com o advogado. Por que isso? Para que o querelante, para que o ofendido tenha certeza, não é? Seja responsável pelos fatos narrados na peça acusatória. Ah, por quê? Por que não precisamos disso do Ministério Público? Porque
Porque o Ministério Público, ele defende a sociedade. Aqui ele está defendendo uma causa própria. Então tem que ser bastante responsável naquilo que ele está descrevendo. Tá bem? Então, os requisitos, eu vou precisar desse. Se não tiver esse do 44, pessoal, a peça acusatória não poderá ser recebida. O juiz não irá considerar uma peça acusatória, vamos dizer assim, válida, por ela não cumprir requisitos. É o que a gente chama de inépcia da petição inicial. Tá? E o prazo? Qual que é o prazo quando a gente fala da queixa-crime? O prazo, e esse daqui eu peço que vocês tenham especial atenção, porque o que a gente acaba aplicando para queixa-crime, a gente aplica também para representação, como nós vamos ver daqui um pouco, que será o quê? 6 meses a contar do conhecimento do autor do fato. Os 6 meses, e esse prazo aqui, agora mais, prazo decadencial. É um prazo decadencial. E será começado a contar, não é da prática do crime. Ah, Ana, mas eu sei exatamente quem me injuriou. Eu sei quem foi ele. Inclusive, ele me injuriou aqui na minha cara, então eu sei quem foi. Beleza? Então, como você já sabe quem lhe injuriou, vai começar a contar o prazo do dia da prática do delito. Mas não é porque o início do prazo começa a correr da prática do fato, é porque naquele momento você já sabia quem era o autor do fato. Tá? Então, os 6 meses da queixa-crime será contada de momento em que você sabe quem é o autor do delito. Aí, esses 6 meses decadencial é um prazo decadencial, ou seja, ele não se interrompe, ele não se suspende. Quando ele começa a correr, ele só para, é igual o cavalo, só para no final, não tem que parar no meio, tá? Então, é assim que o prazo decadencial ele funciona. Então, 6 meses a contar do conhecimento do autor do fato. Então vamos falar agora, a gente falou sobre os tipos de peça acusatória, vamos falar sobre a classificação dessas ações penais. Pessoal, quando a gente trata de direito penal, e obviamente o processo penal, porque ele nada mais faz do que trazer para o plano concreto o direito penal, é muito importante nós sabermos com relação aos tipos de ação penal. Por quê? Porque quando a gente tem uma conduta criminosa, todo o procedimento, ele acabará girando em torno da natureza daquele crime. Então assim, quando uma conduta criminosa acontece, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Que crime é esse? Ponto. Qual é o crime? Esse é o primeiro. A segunda pergunta mais importante é: qual é a natureza deste crime? Ele é de ação penal pública incondicionada? Ele é de ação penal pública condicionada? Ou ele é de ação penal privada? Aí você tá, mas por que isso daí é importante dentro do direito penal? Isso aí não é questão lá para o Ministério Público depois ver? Isso daí não é problema depois do juiz? Não. É problema nós também, né? Porque nós queremos, eu sou policial, vocês querem ser também, da segurança pública pelo menos. Né? Aí você só vai saber se você vai poder conduzir uma pessoa ou não. Quais são as circunstâncias de uma situação de flagrante, se você pode lavrar flagrante ou não. Tudo isso irá depender da natureza do crime. Então, primeira pergunta, qual é o crime? A segunda pergunta, qual é a natureza? Como regra, o nosso crime, como regra, as nossas ações penais, elas são, ou seja, o nosso crime é de ação penal pública incondicionada. Então, a nossa regra
é que seja ação penal pública. E a exceção é que seja de ação penal privada. Nós vamos começar então a falar da ação penal pública incondicionada. Então aqui é o seguinte: todo crime é de ação penal pública incondicionada. Se não for dessa forma, tá? A lei tem que lhe falar. Então quer dizer o seguinte: se a lei for silente, se a lei não falar absolutamente nada referente ao tipo de ação penal, você vai ler e falar assim: ah, bom, li aqui, artigo, vou falar do patrimônio. Artigo começa lá no artigo 155. Aí ele começa a falar do furto, aí ele fala do roubo, daí ele fala da extorsão, e ali ele vai, né? Vai falando do dano. Aí chega ao final, ali do artigo 180 para baixo, 181 para baixo, ele começa a falar das escusas absolutórias. Aí o furto, por exemplo, o crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça contra ascendente e descendente não tem crime. E daí ele termina falando com relação a quando há crime, quando não tem imposição de pena, se a pessoa for maior de 60 anos, se a pessoa for, se o crime for praticado mediante violência, que afasta-se o que a gente chama das escusas absolutórias, ele para. Ele termina. Ele não falou nada com relação à ação penal. Aí você vai dizer assim, mas como que eu identifico isso? Porque eu quero saber como que eu vou ler e o que eu tenho que procurar. Então assim, ó, se ele não falar nada, ação penal pública incondicionada. Se ele quiser que seja condicionada à representação, ele vai dizer: este crime somente se processa mediante representação do ofendido. Se ele quiser que seja de ação penal privada, ele diz assim, ó: este crime somente se processa mediante queixa-crime. Tá? Ele diz para você de forma expressa. Então, se ele não disser nada, ação penal pública incondicionada. Quem é o titular dessa ação penal pública incondicionada? É o Ministério Público. Qual é a peça acusatória por ele usada? A denúncia. E essa ação ela é muito simples, por quê? Basta que o Ministério Público, que é o titular dessa ação, ele tenha elementos de autoria e prova de materialidade para que ele ingresse com a ação penal. Ele não precisa que mais ninguém que haja, ele não precisa da manifestação de vontade de quem quer que seja. Ele não precisa que a vítima aceite, ele não precisa que alguém da sociedade vá lá. Basta que ele saiba que o crime aconteceu e que tenha elementos mínimos, né, para cumprir as condições da ação para ele ingressar. Então aqui não precisa da manifestação de vontade de quem quer que seja. Então, não precisa da manifestação de vontade. Isso quer dizer o quê? Se uma pessoa for conduzida pelo crime de estelionato, não, hoje estelionato é representação, desculpa. Hoje é o crime de estelionato, tirando contra a administração pública, contra idosos, etc. O crime de estelionato agora deixou de ser de pública incondicionada. De apropriação indébita, de furto, de roubo, de homicídio, de lesão corporal grave ou gravíssima. Então, ele diz o seguinte, olha, nesses casos, basta que esse crime exista, tenha elementos que já vai começar com a ação penal. Para nós, o que isso importa? Se o crime for de ação penal pública incondicionada, você pode conduzir a pessoa em flagrante sem problema algum, você não precisa que a vítima queira, tá? A gente pode
todas as providências de polícia podem ser tomadas apenas com base na informação que nos chega. Não precisa, para nós também precisa da manifestação de vontade. Para nós também não vai precisar quando a ação penal for pública incondicionada. Mas existe então a ação penal pública condicionada. E na ação penal pública condicionada, aqui nós também teremos como titular o Ministério Público. E para ele, aqui também a peça acusatória será a denúncia. Contudo, aqui, para que o Ministério Público possa ingressar com a ação penal, ele vai precisar da manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal. Tá? E essa manifestação de vontade é o que nós chamamos de representação. Então aqui nós vamos falar da representação. Qual que é o conceito da representação? A manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal, dizendo que tem interesse em que o autor seja processado. Tá? Então, como conceito, a gente pode colocar a manifestação de vontade do ofendido ou do representante legal de ver o Estado processar o autor do fato. E a jurisprudência, pessoal, ela já está bastante clara dizendo assim, olha, essa manifestação de vontade, ela não precisa seguir uma formalidade. Basta que demonstre, né? Basta que a vítima demonstre de forma inequívoca com o seu comportamento de que ela tenha essa vontade, tá? Apesar da jurisprudência falar isso, nós acabamos sempre pedindo, no momento que a gente faz a oitiva da vítima, para que ela diga se ela tem interesse ou não de representar. Até para que fique bem claro. Mas a jurisprudência diz assim, ó, o simples fato dela ter procurado a delegacia, quando intimada ela compareceu e prestou declaração, isso já pode ser considerada como uma manifestação de vontade. Tá? Qual é a natureza jurídica da representação? Lembra que a gente falou? Ela é uma condição específica da ação. Sem ela, o Ministério Público não pode ingressar com a ação penal, mesmo que ele tenha elementos suficientes de autoria e de materialidade. Quando a gente fala de representação, a gente fala de legitimidade. E aqui eu peço que vocês tenham uma especial atenção, porque tudo que se for falado para a representação, ele caberá para a queixa-crime, ou seja, para as ações penais privadas. Quem que é legítimo, então, para oferecer, para dar esta manifestação de vontade? Então, o ofendido que tenha mais de 18 anos e mentalmente são. Tá? É a pessoa que tem os 18 anos, né, e que esteja mentalmente são. E no caso do ofendido que tenha menos de 18 anos
e tenha o desenvolvimento incompleto ou retardado, que tenha doença mental. Se o meu ofendido tem menos de 18 anos, ou mesmo que maior de idade, ele tem algum tipo de doença mental, quem que irá fazer esta representação? O seu representante legal. Então aqui, o representante legal. E se o meu ofendido, ele está morto? Aí nós aqui aplicamos o artigo 31. O Código de Processo Penal disse, olha, nos casos de representação e também nas ações penais privadas, caso o ofendido tenha morrido, mas veja bem, quando que ele morreu? Ele morreu antes, tá, daquele prazo de 6 meses terminar. Porque se ele morreu após, lembra, 6 meses é um prazo decadencial contado do conhecimento do autor do fato. Ponto. Então, tem 6 meses. Se a vítima, por qualquer razão, não precisa ser em razão, obviamente, do crime, por qualquer razão, a vítima vem a óbito antes desses 6 meses, o Código de Processo Penal, ele trouxe uma linha sucessória, tá? Que a gente acaba chamando do CAD, né? É o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. E o artigo 31, ele diz que esse rol ele deve ser preferencial. Então, é aqui, ó, o CAD. Vamos ver se aparece tudo. Aparece. Que é o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente e o irmão. Tá? E lembrar que este é um rol preferencial, ou seja, temos preferência entre eles. O cônjuge, o companheiro sobre o ascendente sobre o descendente, o descendente sobre o irmão. E no caso de houver impasse entre eles, disse que deve dar preferência àquele que tem interesse em entrar com a ação, interesse em apresentar, dar ou manifestar a representação. Tá bem? O cônjuge, o companheiro, pessoal, obviamente não está na lei, no artigo 31, mas óbvio, você se estende por uma questão de analogia, né, em razão da Constituição ter feito a similaridade entre o casamento, aquele casamento cartorário, daquele do companheiro, né? O que mais que nós vamos falar sobre a representação? Com relação ao seu prazo. É um prazo decadencial. Volto a dizer, o que a gente está falando aqui com relação à legitimidade, a gente também está colocando para a queixa-crime. E do prazo também a gente pode aplicar a queixa-crime, tá bem? Nós estamos falando do quê? Da representação. Mas essas regras também serão aplicadas para a queixa-crime. Tudo bem? Não se confundam, por favor. Qual que é o prazo, então? Prazo, ele é decadencial de 6 meses. A contar do conhecimento do autor do fato. E nós temos, que nós já falamos, o erro ou impedimento ao casamento, que está previsto lá no artigo 236. Neste caso, o prazo decadencial, que daí vai ser da queixa-crime, como a gente vai ver mais tarde, ele vai começar a contar depois. Então, mas a regra é 6 meses a contar do conhecimento do autor do fato. Tá? Outra coisa, pessoal. Esta contagem é uma contagem penal. A contagem desse prazo
é penal. Por quê? Porque como isso daqui ele está ligado, né? A decadência ela está ligado com a extinção da punibilidade. Então, a contagem do prazo ela é penal por quê? Porque tudo que é ligado ao status libertatis do indivíduo, ela tem essa contagem que está prevista no Código Penal. Qual que é a diferença? Ela conta o dia do início. Então, se hoje o crime aconteceu, né, e hoje eu sei quem é o autor do fato, então hoje é o dia 1 daqueles 6 meses que eu tenho para fazer a representação ou não, tá? Cabe a retratação da representação Cabe essa retratação? Cabe, desde que faça até o oferecimento da denúncia, conforme está previsto no artigo 25. Tá? Então pode sim, mas lembrando do prazo, até que o Ministério Público ele ofereça a denúncia. Achei que ainda estava no quadro. Tudo bem? Bom. Então, a gente falou da ação penal pública condicionada, vamos falar agora da privada. Quando a gente fala da ação penal privada, nós temos como titular o ofendido ou o seu representante legal, e nós temos a peça acusatória será a queixa-crime. Com relação à titularidade, nós vamos, lembrar, eu peço que vocês puxem na mente, que a gente acabou de dizer, na verdade, que vocês tragam aquilo que nós falamos com relação à representação. É o ofendido ou seu representante legal. O ofendido, se ele tiver mais de 18 anos e for mentalmente são. Se ele tiver menos de 18 anos ou mesmo que maior de idade, tiver algum tipo de deficiência de doença mental, então será o seu representante legal. E caso ele esteja morto, aí nós teremos a sucessão processual lá do artigo 31. Então vamos até colocar aqui, lembrar da representação. Lembrar o falado para a representação. E nós temos tipos de ação penal privada. A primeira é a ação penal privada exclusiva. Pessoal, a ação penal privada exclusiva nada mais é a ação penal privada simples, essa que nós vemos. Então chega lá no crime de injúria e ele diz, esse crime, injúria, calúnia, difamação, os crimes contra a honra. Ele chega lá, olha, esse crime somente se processa mediante queixa do ofendido. Pronto, é isso daqui que nós estamos falando. A titularidade, o prazo para ingressar com a ação penal. Vamos colocar aqui o prazo. Qual que é o prazo aqui? 6 meses a contar do conhecimento do autor do fato. Então, esse daqui é a ação penal do jeito que nós a conhecemos. Mas existe a ação privada, chamada de personalíssima.
próprio nome já diz, olha, na ação penal privada exclusiva, caso a pessoa seja menor de idade ou tenha algum problema mental, quem que vai entrar com a ação penal? O representante legal. E se ele morre, o que acontece? Tem os sucessores. Na ação penal privada personalíssima não existe isso. A única pessoa, que pode ingressar com a ação penal é o ofendido. E se ele morrer? Extinção da punibilidade do agente, do autor. Por quê? Porque ninguém vai poder ingressar com essa ação penal. E se ele estiver com algum tipo de doença mental? Espera a doença passar. E se nunca passar? Então ele nunca vai poder ingressar com a ação penal. Tá? Então aqui só o ofendido, somente o ofendido de mãos próprias poderá ingressar com a ação penal. Qual é o prazo aqui? Hoje, considerando que o adultério ele não é mais crime, né? Nós só temos um crime dentro do ordenamento jurídico penal, que é de ação penal privada personalíssima, que é aquele previsto no artigo 236 do Código Penal, que é o erro e o impedimento ao casamento. Então, só temos esse crime. Este é o único crime que é de ação penal, tá? É o único. E aqui qual que é o prazo? O prazo será, ele começará a contar de 6 meses após o trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Obviamente, por erro ou impedimento. Então veja bem, ele difere da ação penal privada exclusiva, porque aqui os 6 meses é do conhecimento do autor do fato. E na personalíssima, além de só poder ser o ofendido, sem mais ninguém, não existe representante legal para ele, neste caso, tá? O início do prazo contará após o trânsito em julgado da sentença civil que anulou o casamento em razão de erro ou impedimento. Tá bem? E o nosso último tipo de ação penal é aquela chamada de ação privada subsidiária da pública. O que essa ação quer dizer? Primeiro, esta ação ela tem previsão constitucional, tá? A Constituição ela prevê a possibilidade dizendo o seguinte: a ação penal, o crime, é de natureza pública. Nós estamos falando aqui de um homicídio, nós estamos falando aqui de um roubo, tá? Nós estamos falando de pessoas que tenham um crime que tenha vítima certa, não a vítima sociedade, a vítima certa. E o Ministério Público, ele deixou transcorrer o prazo para oferecimento da denúncia, tá? Sem propor a ação. Então, transcorreu o prazo para o Ministério Público e ele nada fez. Com isso, por 6 meses, a partir do momento em que o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia terminou, né, nasce para o ofendido o direito de ingressar com a ação penal daquele crime de natureza pública. Por isso que o nome é ação privada, mas é subsidiária da pública. Não é que ele afasta a legitimidade do Ministério Público. É como se por 6 meses, decorrido o prazo do Ministério Público, né, que ele se quedou inerte, que ele ficou inerte, decorrido esse prazo, por 6 meses teremos 2 legitimados, o ofendido e o Ministério Público. Se o ofendido oferecer a ação, obviamente que o Ministério Público irá intimar e ele figurará no polo ativo junto com o ofendido. Se passado esses 6 meses em que houve a inércia do Ministério Público, o ofendido nada fez,
não muda nada. Simplesmente a ação continua e volta de forma exclusiva daí para o Ministério Público a titularidade, tá? Então aqui vai ser com a inércia do Ministério Público que deixou transcorrer o prazo do oferecimento da denúncia. Por quanto tempo o ofendido ele terá 6 meses após 6 meses ao configurar a inércia. Lembre-se, se o réu estiver solto, o Ministério Público, ao receber o inquérito, ele tem 15 dias. No 16º dia, inicia-se os 6 meses para o ofendido. Terminados os 6 meses, o Ministério Público continua sozinho no polo ativo, tá bem? E para que isso aconteça, eu preciso de vítima certa. É muito importante que isso seja lembrado, tá? Não tem como tráfico de drogas, a embriaguez ao volante, porque tudo é a sociedade como vítima, tá bem? Bom, pessoal, então acredito que o nosso material seja esse com relação à ação penal. É muito importante, esses aqui são os detalhes mínimos, tá? Isso aqui essa matéria tem como aprofundar muito mais, mas esse daqui eu considero como sendo aquelas informações mínimas que você, concurseiro, tem que ter, principalmente, né, dessa área de segurança, desses tipos de concurso que vocês almejam, tá? Por quê? Você vai dizer, Ana, eu não quero para o Ministério Público. Eu sei disso, mas você só consegue trabalhar o inquérito policial e você só consegue trabalhar as medidas cautelares, ou seja, você só consegue trabalhar o direito penal a partir também dessas informações, tá bom? Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês e até uma próxima.